Boa tarde, irmãos. Nós estamos nos aproximando do final de semana e nas últimas 2 tardes eu quero compartilhar com você do Salmo de número 23. Salmo 23. E para tal eu gostaria antes de orar e depois fazermos a leitura do Salmo de número 23. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta tarde. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua direção, teu cuidado para com cada um dos teus servos. Nesse momento quero orar pelos irmãos ali em Lábrea e que o Senhor, Deus gracioso, possa ser com cada um daqueles que estão enfrentando lutas e adversidades, momento de dificuldade e até de enfermidade em suas vidas. Não somente os de Lábrea, mas todos aqueles, Senhor, que estão precisando urgentemente, neste momento, da presença preciosa do pastor das ovelhas. Ó Deus, nos ajuda nesta tarde, para que possamos meditar na Tua Palavra e encontrar nela os mananciais para a vida, Senhor Deus, porque só ela tem esses mananciais. Se nós Te adoramos, em Cristo Jesus. Amém. Águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, por amor do Seu nome. Ainda que sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, por amor do Seu nome. Ainda que da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor Assim vamos ler o Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, se nós pudéssemos pintar um quadro desse salmo, certamente nós teríamos a figura de um pastor guiando o seu rebanho, guiando suas ovelhas. E este pastor, no Antigo Testamento, é retratado o Deus de Israel, o pastor de Israel. No Novo Testamento, Jesus Cristo mesmo diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor tem cuidado das suas ovelhas. Encontramos a figura do pastor no Deus Jeová, Todo-Poderoso, e em seu Filho, Jesus Cristo. Isso nos mostra que Pai e o Filho são um só, pois a figura do bom pastor, do pastor das ovelhas, é apresentada em ambos. Também esse é o salmo, sem dúvida, o mais conhecido. Sem dúvida nenhuma, nós podemos encontrar esse salmo nos lábios de muitas pessoas. Mas uma coisa é conhecer o Salmo 23 e outra coisa é conhecer o pastor do Salmo 23. E em nossos dias, poucas pessoas conhecem o pastor do Salmo. Não falo intelectualmente, falo de um conhecimento real, verdadeiro, um conhecimento pessoal. Então nós vamos compartilhar com você de cada um desses versículos, deixando mensagens, e essas mensagens possam ficar gravadas no seu coração nesta tarde. Como eu já disse, temos aqui a figura do pastor, um pastor guiando as suas ovelhas. Mas aqui nós temos a ovelha falando ao pastor, e quem escreveu essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, era um pastor de ovelhas e sabia muito bem, por experiência íntima, o que era ser um pastor e o que era ser cuidado pelo pastor de Israel também. O Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor. A primeira coisa que nós temos aqui é um relacionamento íntimo e pessoal. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, não é o teu, nosso. Ele fala, Davi, aqui, como um homem que tem um relacionamento íntimo com Deus, o pastor. Ele é o pastor. Isso fala de um relacionamento pessoal com Deus, o grande pastor que vive para nós. Mas veja que o texto continua: nada me faltará. Ele não somente conhece o pastor pessoalmente, mas o versículo continua falando de provisão, do pastor que é o provedor, não somente pessoal, mas o pastor aqui é provedor. Isso nos lembra provisão. Nada me faltará. Não que eu tenha tudo, não, mas o que eu necessito, eu tenho. Por isso, nada me faltará, porque Ele supre as minhas necessidades. Como o apóstolo Paulo escreve: Ele, em Cristo Jesus, aquele que é rico em glória, supre cada uma das nossas necessidades. O versículo de número 2 diz: veja, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso é descanso. O pastor leva as ovelhas para descanso. Quantos de nós estamos precisando de descanso? Quantas pessoas hoje estão cansadas, sobrecarregadas, mas quantos têm ouvido o convite do pastor dizendo: vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso fala, meu amado irmão e amigo, de descanso. Ele me faz, somente Ele. O salmista, no Salmo 4:8, ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Descanso que somente o Senhor pode dar para a nossa alma. E o texto continua, diz assim: refrigera-me a alma. Isso é revigoramento. Depois do descanso, vem o renovo, o vigor, o revigoramento. E o revigoramento que nós precisamos está no pastor de Israel. Está somente nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele tem todo o poder. Você está fraco, abatido, sobrecarregado? Lembre-se, aqui fala de revigoramento. Diz ainda: refrigera-me a alma. A alma. E ainda continua dizendo: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. Isso fala de orientação. Isso é orientação. O pastor que nos orienta, que nos dá a direção, as diretrizes, que fala aos nossos corações. Isso é orientação clara. Ele dá a direção, e não somente dá a direção, ele nos acompanha lado a lado. O profeta Isaías deixa isso bem claro, que ele diz: eu irei adiante de vós. Então, ele é o que nos orienta, direciona. Cada parte desse salmo é riquíssimo. Nós podemos meditar. E diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí o versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso é provação. Sim, provação. É interessante isso, não é? Ainda bem que o salmo não ficou somente na primeira parte. Chegamos aqui às provações, às dificuldades. Isso fala de provação. Mas no meio da provação, o versículo continua e diz: não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ele, a proteção que nós precisamos no meio da provação. Talvez você esteja passando por provações nesse momento. Momento de luta, aflição, preocupações, medos, temores. Aqui nós temos a proteção no meio dessa circunstância tão difícil que muitos estão passando neste momento. Veja, o texto continua e diz ainda: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso fala de repreensão. Muitas vezes o pastor precisa nos repreender. Ele precisa nos trazer repreensões. E aqui a disciplina vem junto. Um para trazer e outro para corrigir. Bordão e cajado. Um disciplinando, corrigindo, e um trazendo bem para perto. Muitas vezes, amados, as coisas que nos acontecem servem como repreensão, mas também o Senhor nesse momento Ele nos traz para Ele, nos traz mais perto dEle. O cajado dEle nos aproxima dEle. E diz agora o versículo 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice
transborda. Quanta esperança! Isso é esperança. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. A esperança que não será vencido. A esperança, e note o texto, na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Fala de consolação. O consolo que vem dele na presença de todos os adversários. Quando todos pensavam que você talvez já estivesse destruído, nós podemos ver aqui o pastor das ovelhas trazendo esperança e consolação ao seu coração. O meu cálice transborda, falando também de consagração. Óleo e cálice transbordante, consagração. Tem um hino que diz: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Davi sabia muito bem disso. E veja, o Salmo diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Que bênção! Isso é bênção, isso é segurança. As duas sentinelas que nunca abandonam o crente. Veja, duas sentinelas, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus lado a lado. Duas sentinelas que nunca abandonam o seu posto. E à nossa disposição, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. As bênçãos de Deus, segurança no Senhor. E veja, ele termina: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A certeza da salvação, isso é convicção, certeza da vida eterna. Ah, que pastor, que salmo! Mas maior que o salmo é o pastor do salmo. E que você possa tomar para si essas palavras de hoje à tarde, em meio a qualquer circunstância. Ele quer ser não o pastor do salmo, ele quer ser o teu pastor. Ele quer ter íntima comunhão com você. Ele quer te levar num relacionamento com ele. Ele quer prover para você refrigério, segurança, descanso, cura, orientação que você precisa. E para tal, coloque sua vida diante dele e diga: eu quero conhecer-te, ó pastor dos pastores, ó grande pastor das ovelhas, que vive para mim. Que Deus te abençoe nesta tarde, em Cristo Jesus. Amém.